capítulo 1, versículo 15. Diz assim: e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos nesta manhã. Te louvamos pela sua bondade e misericórdia. Te louvamos, meu Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Agora, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor continue falando conosco. Fala, Senhor, por meio da sua palavra. Senhor, aqui está o teu povo faminto, sedento do Senhor. E eis aqui, diante de nós, a palavra do Senhor, que é vida e que é também alimento. Queremos ser nutridos pelo Senhor nesta manhã. E desde já, nós já frustramos, na autoridade do nome de Jesus, toda inquietação, toda perturbação, todo cansaço, todo peso. Dizemos a todo espírito maligno que anda no meio das trevas: esse não é o seu lugar. Vocês aqui não são bem-vindos. E na autoridade do nome de Jesus, nós dizemos a vocês: batam em retirada. E que os anjos do Senhor, que são ministradores daqueles que hão de dar a salvação, estejam neste lugar, batalhando, guardando e pelejando. Senhor, eu ofereço a minha vida. Fala, Senhor, através de mim, se essa for a sua vontade. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós nesta manhã, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Marcos 1,15. Jesus disse assim: o tempo está cumprido. Irmãos, o tempo se move e ele é definido por início, meio e fim. E quando Jesus ele diz que o tempo está cumprido, ele é o mesmo que ele dizer: o propósito de Deus já está sendo realizado na terra. Este é o tempo em que Deus está executando muitas coisas. E tudo que estamos vendo nesse cenário geopolítico não é para inquietar os filhos, mas é para trazer consciência da realidade de que o tempo está sendo cumprido e que todos esses sinais são necessários, porque são despertamento para nós. Não é motivo de temor, não é motivo de desespero, porque nós estamos em uma rocha inabalável e nós não seremos abalados. Nós precisamos somente permanecermos na posição. E que tempo é esse que Jesus está falando? O tempo está cumprido. Jesus estava falando sobre o tempo do jubileu, o que Isaías chama de ano aceitável do Senhor. E que tempo é esse? Esse é o tempo do perdão. Esse é o tempo da graça. Esse é o tempo onde dívidas são liquidadas. Esse é o tempo onde pessoas escravizadas recebem a libertação. Esse é o tempo onde pessoas com as suas dívidas pagas agora podem descansar e desfrutar do Senhor em comunhão com Ele. Põe aí Lucas 4, versículo 19. Lucas 4, 19. Vamos lá, irmãos. Lucas 4, 19. A proclamar liberdade aos cativos. Não estou ouvindo. A proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr a liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável aos vencedores. O Senhor vem proclamar liberdade aos cativos, a restaurar a vista aos cegos e por fim liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse era o tempo. Se por um lado nós tínhamos um povo cansado da opressão romana, da
da opressão religiosa. Nós tínhamos um Redentor que estava chegando para libertar este povo desse cativeiro, desta opressão. O problema é o seguinte: ele veio, mas o povo não compreendeu a sua visitação. Hoje, existe um povo cansado. Existe um povo oprimido. Existe um povo que diz que está cansado de promessas. Existe um povo que diz que está cansado de confiar em líderes e serem decepcionados. Existe um povo que diz: para onde eu vou? Eu estou cansado de escândalos. Quem realmente está certo? Sabe que tem um detalhe? A questão é: Israel recebeu a visitação do Senhor por meio do Filho de Deus encarnado, e eles não compreenderam a visitação. E hoje nós recebemos o Espírito de vida que fala conosco e que nos convida a ir até Jesus. Todos os cansados, todos os sobrecarregados, todos os oprimidos. Ele disse: eu vos aliviarei. Mas o povo dessa geração parece que ainda não compreendeu essa visitação, essa presença desse Espírito que está no nosso meio, para nos conduzir de volta ao propósito, para nos tirar da escravidão, para abrir o nosso entendimento e enxergar que a luz já raiou e que esse é o tempo. E que tempo é esse? É o tempo onde o Senhor está dizendo: ei, o Pai tomou de volta o comando, Remanarás. O comando voltou para as mãos do Rei. É Ele, aquele que governa. Ei, é Ele que está no controle. Ainda que hajam sinais, guerras, rumores de guerras, ainda que há sinais de fome, de doença, ainda que haja um caos político, econômico, social, Ele permanece no controle. Esse é o tempo. É o tempo onde o Senhor está nos chamando para descansar nele. Porque Jesus, Ele não só era um vendedor, mas com Ele a presença do Pai vinha, porque Ele era a verdadeira habitação. Jesus estava proclamando um tempo de aceitação, um tempo de mudanças. O problema é que estamos por vezes desapercebidos e distraídos em tantas coisas que não conseguimos enxergar que o Espírito está no meio de nós e que o Espírito está dentro de nós. E que Ele fala conosco e nos direciona e diz: ei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos, povo meu. Aprendam a descansar nele. Aprendam a se aquietar no Senhor. Ai, irmãos, não podemos deixar que as inquietações do mundo nos tire do descanso que temos em Cristo. Sabemos que estamos no tempo do fim. Lucas 19, 42 e 44. Vamos lá. Pode falar. Dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados e te derrubarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conhecestes o tempo da tua visitação. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês.
Jesus, ele estava inaugurando um novo tempo, proclamando um novo tempo. Um tempo de descanso, de libertação e de descanso. Mas aquele que proclama esse novo tempo também era o verdadeiro tempo. E se o Senhor estava proclamando o tempo da visitação, o tempo da libertação, o tempo do jubileu, ele estava querendo dizer para os outros, porque é diferente nós brasileiros ouvirmos essa fala de Jesus. Para um judeu, essa fala era uma fala perigosa, porque essa fala falava de uma libertação econômica e social. Deixa eu dizer para vocês, os historiadores dizem que o templo, dentro do templo, o templo funcionava como se fosse um banco central. Como é que ocorria isso? As pessoas, os camponeses, os pobres que não conseguiam liquidar as suas dívidas, tomavam empréstimos na mão dos ricos, na mão daqueles que detinham grandes propriedades. Só que era no templo que ficavam guardados os papéis de dívida. Os arquivos de dívida do povo eram guardados dentro do templo. Por quê? Porque o templo era considerado um lugar seguro. Entenda. Jesus falar que não ficaria pedra sobre pedra, era ele dizer assim: derrubarei o templo será destruído. Só que um detalhe: quando mexe no bolso, inquieta muita gente. Sombra e figura. Porque indiretamente os fariseus lucravam com esses negócios. Não foi à toa que Jesus chegou lá e virou a mesa dos cambistas. Sabe por quê? Porque eles traziam suas moedas. Eles traziam dinheiro grego, eles traziam dinheiro romano, eles traziam dinheiro egípcio. Mas só servia o shekel de Tiro. Por quê? Porque era uma moeda de prata valiosíssima. Tinha grande quantidade de prata, tinha muito valor. O que eu não consigo entender era que só essa moeda servia para comprar os animais para o sacrifício no templo. Mas tem um detalhe: a marcação que tinha na moeda era de deuses pagãos. Mas os sacerdotes aceitavam serem comprados com moedas com desenhos pagãos. Porque não é sobre coisas, é sobre o valor das coisas. Esse é o tempo em que Deus quer mudar essa geração. Não é sobre valores cristãos, é mentira. É sobre poder e ganhos econômicos. Só que Jesus era alguém muito perigoso, porque ele mexia naquilo que os homens não querem que mexa. Indiretamente, os fariseus, que eram a casta mais religiosa, eles eram beneficiados. E os saduceus, que eram a elite religiosa, eram os donos do sistema. Por isso que Jesus era muito perseguido. Porque quando ele viu aquela mesa de cambistas explorando o povo, aumentando valores, aumentando impostos, corrompidos e se autodeclarando homens de Deus na casa de Deus, a serviço de Deus. Quanta hipocrisia! Qual é a diferença hoje? Desperta, igreja, porque o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque é chegada uma
Derrubaram o templo. Era Jesus dizendo: ei, pensa aí um pouquinho. Ele era o verdadeiro templo. Ele estava vindo como remidor. E o remidor é aquele que é resgatador. É o que paga a dívida e lhe tira da escravidão. Só que como ele, sendo remidor, o verdadeiro templo seria destruído, morreria, para que as pessoas fossem libertas. Como ele poderia deixar o templo físico, que era tipo e figura do verdadeiro? Se toda a dívida foi paga nele, então ele estava dizendo: eu vim para quitar a sua dívida, para lhe tirar desse estado de escravidão. Então não deixarei o tipo e figura de pé. Se eu estou pagando, todas as dívidas que estiverem dentro do templo serão apagadas, serão queimadas, não ficará dívida alguma. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Glória a Deus. Meu Deus. E isso estava mexendo com a religião, porque a religião gosta de dinheiro. A religião não tem amor a ninguém. Eles têm amor ao próprio bolso. E eles cuidam dos seus próprios interesses. Cuidado. Vocês podem ser uma ameaça para o sistema. Porque todos aqueles que batem de frente com o sistema são perseguidos, são caluniados, são apontados. Mas fica tranquilo, irmão, porque grande é o vosso galardão diante do Senhor. Ah, Jesus, somos os atalaias dessa geração. Não queremos ser os melhores. Não. Queremos só cumprir o propósito do nosso Pai. E se Jesus fez assim, você não pode fazer diferente. Se você é seguidor de Cristo, você precisa seguir a Cristo. Vai para João 2:21. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, Deus está no comando. O reino de Deus está próximo. E onde o reino chega, o jubileu estabelecido. João 2:21, irmãos. Mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus estava falando do templo do seu corpo, quando ele disse que esse templo seria derrubado e em 3 dias seria levantado. Mas foi por causa dessa fala que 2 testemunhas se levantaram e disseram: ele falou que vai destruir o templo. E aí os fariseus e os saduceus não podem ficar quietos, porque aí Jesus está falando de algo que mexe com o bolso. Mateus 11:17-18. O templo virou local de sujeira e de interesses egoístas. Mas o Senhor chegou e Ele quer limpar a casa. Não fique atemorizado com os escândalos. Não quiete o seu coração, porque o tempo chegou e a casa precisa ser limpa. E os nossos olhos precisam ser abertos, porque precisamos enxergar a realidade do que o Senhor está fazendo. E Ele não quer que os seus filhos fiquem enganados. Só fica enganado quem quer estar enganado. Vamos lá, Mateus 11:17-18. E dizem, tocando-vos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não choraram. Porquanto veio João, não comendo e bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão,
amigos de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Somente os filhos de Deus conhecem o propósito de Deus. Somente para os filhos é revelado a perfeita vontade do Pai. E os verdadeiros filhos, quando percebem a sujeira no lugar, não esperam mais nada. Eles se retiram, porque o que eles querem é viver a vontade do Pai. A sabedoria, quem é a sabedoria? A sabedoria é o próprio Cristo. Ela é justificada por seus filhos. Exploração, corrupção, taxas abusivas na hora de trocar a moeda. Qual é a diferença hoje? Hoje só mudou o perfil. Você não precisa mais trocar moedas. Você só precisa comprar coisas que apontam para Cristo. Hoje você compra isso e leva para sua casa como amuleto. Amanhã você compra aquilo. No outro dia, essa exploração, irmãos, precisa de nada disso. Cristo é o Espírito. É o Espírito vivificante que habitou dentro de nós. Aí hoje, a gente faz um encontro. Aí amanhã, a gente vende camisa. Aí no outro dia, a gente inventa uma outra coisa. E o povo passando necessidade. Sabe como é que funcionava? Impostos altíssimos. Porque não era somente a questão dos empréstimos que os pobres faziam para pagar as suas contas. Haviam taxas para a manutenção do templo. Taxas altas, irmãos, que deteriorava tudo do povo. Agora tem um detalhe: os líderes religiosos desfilavam ostentando seu poder econômico, enquanto o povo estava passando fome. Qual é a diferença hoje? E Jesus chega dentro desse contexto e diz assim: o tempo está cumprido. Ou seja, chegou o jubileu, queridos. Dívida paga. Chegou o tempo de sair da escravidão. Chegou um tempo novo para vocês. Um tempo de graça, um tempo de liberdade. Saiam do jugo da religião. Vocês foram libertos. Meu Deus. E é sempre assim no mundo religioso. O que importa é o valor das coisas e não a essência delas. Pouco importa se na sua casa tem comida. Pouco importa se seu filho tomou café. O importante é que você traga taxa para o templo. É taxa para tudo, irmãos. Tocar a trombeta em Sião. Até para ceia tem taxa. Até para batizar tem taxa. E tem pão na sua casa? Então, se você permanece, diz que conhece a verdade e ainda permanece, então eu não sei a quem você quer servir. O Senhor disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. A palavra arrepender-vos é: mude a sua mentalidade. Sabe por que você se permite certas coisas? Porque a sua mentalidade é uma mentalidade escrava. Sabe por que você se permite algumas coisas? Porque você ainda não recebeu a verdadeira revelação do Filho de Deus. Sabe por que você se permite algumas coisas? Porque por vezes você está acomodado aonde você está. Mas o Senhor disse: o tempo está cumprido. O jubileu chegou, a libertação chegou. Não há nada que te prenda onde você está. Porque aquele que nos liberta das amarras da religião e da escravidão do inimigo já nos libertou. Ele já pagou o alto
Lucas 19, 42 e 44. Volte para lá. Ah, se conhecesses também ao menos neste dia. Eu imagino a tristeza de Jesus, querendo dizer assim: a libertação está diante de vocês. Vocês podem mudar a vida de vocês hoje, se vocês aprenderem a decidir certo. Ah, se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que a tua paz te pertence. Jesus estava clamando, dizendo: abra os olhos, a libertação chegou, as cadeias estão abertas, você precisa decidir sair do cativeiro. Sabe qual é o problema? Eu já ouvi uma história de uma pessoa que ficou por muitos anos presa no presídio. E aí foi para a semi-aberta e ficou um tempo lá. Só que chegou o tempo da visitação, o tempo da libertação, o tempo do jubileu dele. E chegou o alvará dizendo: pode ir embora. Você está livre. Você já pagou para a justiça tudo aquilo que você devia. Irmãos, o homem chorou, porque ele não sabia viver outra vida senão a vida do presídio. Meu Deus. Isso é um fato real. As cadeias estavam abertas diante dele. Os portões estavam abertos. A dívida tinha sido paga, o documento já estava na mão, mas ele estava preocupado, sem querer sair, porque ele já estava acostumado em estar preso. Era a única vida que ele conhecia. E depois eu não soube mais da história dele. Mas é isso que tem acontecido com muita gente. Eu guardei essa história, tem anos que eu ouvi essa história. E ela ficou gravada dentro de mim. E hoje eu digo: Senhor, é sobre figura. Nós às vezes estamos assim. O Senhor assinou o pagamento da nossa dívida, mas nós ainda vivemos como escravos, como escravizados. O termo certo, escravizados, né, doutora? Escravizados. Falar a coisa certa, né? Vai aprendendo aos universitários. Estamos vivendo como escravizados, mesmo sendo um povo livre. Por quê? Porque falta revelação. E revelação não é algo que vem da mente, é algo que vem do Espírito. Ok? Ele traz a revelação para o nosso espírito. E na medida em que nós nos alimentamos dele, a nossa mente vai clareando, a gente diz: opa, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Que negócio é esse? Eu sou livre. Eu não estou mais preso. A questão, meu irmão, é decidir sair. Porque tudo aquilo que lhe impedia já foi retirado por Cristo Jesus. Agora você tem que decidir sair. Isaías 1, versículo 3. É triste ver, meus irmãos, a condição de um povo que ainda não conhece o seu Deus. Eu queria que vocês observassem esse texto. Parece pesado, né? Mas eu gosto da palavra de Deus porque tem argumentos. São coisas para nos despertar. Vamos lá? O que é que diz? O boi conhece o seu e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O meu povo não entende. Você passa 1 hora, 2 horas, você passa meses, você passa anos falando a mesma coisa. E as pessoas dizem: eu entendo. Eu tenho revelação.
eu não sei o quê, mas não são transformadas. Elas não são transformadas. Elas não saem daquele estado nunca. E o que será isso, irmãos? Até o boi, a gente diz que é um animal irracional. O Senhor faz essa comparação. Até o boi conhece o seu possuidor, ou seja, o meu povo não me conhece. O boi conhece o seu possuidor, mas o meu povo diz que me conhece, mas não me conhece. O jumento, a manjedoura do seu dono. O jumento sabe aonde é que ele come. O meu povo não me conhece e ainda come capim seco, dizendo que está comendo capim verde. Porque o Senhor é aquele que prepara, meus irmãos, pastos verdejantes. Isso é tipologia do alimento espiritual. Nós somos comparados na palavra de Deus como ovelhas do seu rebanho. E ovelha come matinho. Só que o problema é que tipo de matinho. Aleluia. Mas Israel não tem conhecimento. E o meu povo não entende. Não entende o quê? Não entende o que Deus está fazendo nesse tempo. Não entende que Jesus veio para nos libertar. Não entende que o Senhor veio pagar toda a nossa dívida. E fica você com esse sentimento de culpa, pensando naquilo que você fez no passado, tentando se justificar, tentando fazer alguma coisa para ser aceito por Deus, porque foi assim que te ensinaram. Você não foi aceito por aquilo que você deixou de fazer. Você foi aceito por aquilo que Ele fez. Mude a sua mente, porque ela precisa ser transformada. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, o tempo chegou. E para isso, estruturas precisavam ser derrubadas. E o que é que o Senhor tem feito hoje? Estruturas têm sido demolidas, porque o Senhor precisa mostrar a verdadeira realidade. E a realidade não está em coisas, está dentro de nós, porque foi para dentro de nós que Ele veio habitar. Já estamos encerrando Gálatas 4, de 4 a 7. Aleluia. Gálatas 4, vamos lá, irmãos. Presta atenção. Quando o tempo chega, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Ei, remir é hexagorazo, é tirar o escravizado da escravidão, é tirar você dessa condição que te colocaram, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem A adoção de filhos. para aí. Vamos lá. Na plenitude dos tempos, e o que é que Jesus está dizendo? O tempo está cumprido. Chegou o tempo. O tempo é agora. Para quê? Para tirar o povo dessa condição de escravizado. Não é só pagar a dívida, é arrancar de lá. Porque funcionava assim. O povo de Israel, quando ficava muito pobre, eles não tinham como pagar as suas dívidas, eles entregavam as suas terras como pagamento da dívida. E o documento ficava preso lá, no templo. Eram os religiosos que faziam esse papel de mediadores, entendeu? Só um figura. Só que quando eles não conseguiam liquidar a dívida, eles se tornavam escravos. Eles eram escravizados. E agora, na plenitude dos tempos, o Filho de Deus vem para remir. Não é só para pagar a dívida, mas é para tirar você da condição de escravizado e resgatar. Para quê? Qual a finalidade? De lhe tirar da condição de escravizado, de alguém que não tem nada, não tem direito
e filho é herdeiro. Vamos lá, versículo 6. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Versículo 7. Assim, que já não és mais servo. por quê? Porque o jubileu chegou. Porque o ano aceitável do Senhor chegou. Porque o tempo já está posto diante de nós. Porque Ele já pagou a nossa dívida. Então, vocês não são mais servos, vocês são filhos. E se vocês são filhos, vocês também são herdeiros de Deus por Cristo. Desperta, igreja. O meu povo não me conhece. O meu povo está atrás disso e daquilo, pagando muito alto. Vocês estão pagando muito caro. É o preço da sua liberdade. Não há preço mais alto do que o preço da liberdade de um homem. Os filhos foram chamados para a liberdade. Os filhos foram chamados para viver no descanso. Irmãos, o templo foi construído para ser uma casa de oração. Mas Jesus disse: vocês transformaram a casa do meu Pai em casa de ladrões. Esse foi o termo que ele usou. Pesado, né? Casa de salteadores. E quem estava sendo salteado? O povo. E quem estava sendo beneficiado? Os líderes. A casa de Deus é um lugar de comunhão. A casa de Deus é um lugar de descanso, de desfrute. Em Cristo eu posso desfrutar de quem Ele é e do que Ele tem. Em Cristo eu vivo a plenitude das riquezas de Deus. Nele é manifesta essas riquezas. Mas debaixo do jugo do homem é somente opressão. O povo está cansado, irmãos. O povo já está desesperançoso. Os tempos estão difíceis. Não sabemos mais em quem acreditar. Mas o Senhor deu um gancho. Ele disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Não é pelo que você prega, não é pelo que você diz, mas é pelos seus frutos. Sabe por quê? Porque fruto é manifestação de vida. Fruto revela a vida. Se você tem uma árvore que só dá fruto seco, podre e bichado, o fruto aponta para a vida que está na árvore. Se é uma vida doente, ou se é uma vida que transborda. Pelos frutos se conhece a árvore. Ele diz: cuidado, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos de ovelha, mas são lobos devoradores. Por quê? Porque o lobo, ele só pensa no seu próprio sustento e na sua própria necessidade. Ele busca a sua própria satisfação. O lobo é caçador. Só que tem um detalhe: o lobo não vai direto na presa, ele estuda a presa. Ele estuda o rebanho. E ele observa o distanciamento do verdadeiro pastor. E ele observa a fraqueza da ovelha para ele ir lá dar o bote. Aí mais adiante o Senhor disse: mas tem um detalhe. Observe, pelos frutos se conhece a árvore. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, descanse. Porque mesmo com a agitação de todo mundo,
Senhor permanece no controle. Para encerrar, Apocalipse 13. Apocalipse 13, versículo 11. Apocalipse 13, versículo. Vamos lá? E vi subir da terra a outra besta, Que tinha 2 chifres semelhantes aos de um, cordeiro, e falava com um. Por isso que Jesus disse: cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos líderes. Cuidado. Porque Jesus era uma ameaça. Porque ele era uma ameaça para o sistema religioso e econômico daquele tempo. Não era só sobre religião, era sobre economia. Por quê? Porque o papel dos líderes religiosos era conter o povo para que fosse massa de manobra para Roma. E agora, o alerta de Jesus se estende ao Apocalipse. Porque em Apocalipse é revelado a vontade do inimigo contra os escolhidos de Deus. E se você não aprender a discernir os tempos hoje, você será presa fácil para ele. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes de um cordeiro. Esse era o falso profeta. Ele parece como cordeiro, fala manso como cordeiro, tem a aparência do cordeiro. É como Jesus disse, que eles se disfarçam em ovelhas, mas são lobos devoradores. Jesus já estava falando para aquilo que aconteceria no futuro. Na grande tribulação, o falso profeta vai se apresentar. Ele é a besta que subiu da terra. Ele vem com palavras muito mansas. Eu costumo dizer que não é como os pastores dessa casa, que parecem por vezes duros, mas que amam e cuidam do rebanho. Ele tem fala de cordeiro, aparência de cordeiro, mas o que sai da sua boca é como o dragão. E o dragão é a antiga serpente. Vai para o 14. E engana os que habitam na terra. Com o quê? com sinais que ele foi pedido Que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem da besta que tinha ferida da espada e vivia. Qual é a diferença hoje? Homens que se levantam com maravilhas, com sinais, para enganar o povo, para fazerem adoração a homens intitulados líderes. Se você tem esse costume agora, quando o anticristo chegar vai ser fácil, porque você já foi doutrinado. Entende? É sombra e figura. Hoje as pessoas estão sendo doutrinadas, infelizmente. Eu vou usar a palavra líder, fica melhor, mais suave. Doutrinadas por líderes, para fazerem adoração a governantes. E aí, as pessoas ficam presas por quê? Porque muitos estão atrás de sinais, muitos estão atrás de maravilhas, muitos estão atrás de profetas, e são esses que já estão sendo doutrinados para a chegada do anticristo, que é a besta que sai das águas. Versículo 15.
E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Meu irmão, isso é muito sério. A igreja precisa despertar. O Senhor Jesus disse que é chegado o tempo. Tudo foi pago. Quando Jesus falou na cruz, está consumado, ele usou uma palavra chamada tetelestai. Tetelestai não é só dívida liquidada, é também a proclamação da vitória do novo reino. Quer dizer, está tudo pronto, a dívida está paga, eles agora foram libertos e podem viver em desfrute do Senhor. Porque o templo, que era lugar para descanso, virou covil de ladrões. Agora, o verdadeiro templo se manifesta na pessoa de Cristo, como lugar do nosso descanso, da nossa habitação. Então fique tranquilo, não tema maus rumores, porque você está em Cristo, você já foi liberto e você pode viver a realidade de filho. E se sois filhos, sois herdeiros. Mas entenda, a mente precisa ser transformada para que a realidade de Deus seja vivida na vida de cada um de nós. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. O tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado a nós. Arrependei-vos e credes no Evangelho. E o que é o Evangelho? A boa notícia. Vocês não são mais escravos. Vocês estão livres. Podem passar pelas portas, porque isso é questão de decisão. Amém?